Sociedade é a mera somatória de indivíduos, o que significaria que, se eu conhecer bem esse indivíduo, eu automaticamente conheceria a sociedade. Ou, por outro lado, a sociedade se define mais por uma coletividade que tem vida própria e que, nesse sentido, não poderia se reduzir aos indivíduos. Ou seja, a coletividade produz o indivíduo ou o indivíduo produz a coletividade? A sociedade, por outro lado, é simples, como a maioria entende, né? A maioria que eu digo, a maioria de nós, o senso comum, né? A sociedade é simples, ou, ao contrário, a sociedade é complexa e deve ser compreendida nesses termos. Como entender, então, a nossa sociedade? Bem, sendo bastante sucinto, quase correndo aí o risco de ser simplista, eu diria que o melhor daquilo que se tem produzido atualmente em termos de estudo da sociedade aponta para o fato de que as sociedades contemporâneas elas são extremamente complexas e que, portanto, precisam ser compreendidas nesses termos, ou seja, nesse ambiente da complexidade. As sociedades não são tão simples quanto a maioria de nós imagina. Então, compreendê-la não é tão simples. Nós já tivemos, é claro, ao longo da história, sociedades mais simples, mas, evidentemente, não é mais o caso. E uma das coisas que demonstram essa complexidade é a constatação de que tanto o indivíduo produz a sociedade na qual ele se insere, quanto também é verdadeiro que a sociedade produz esse indivíduo. Ou seja, nós temos aqui uma ambivalência, uma relação de alimentação e retroalimentação. Aquilo que na filosofia, inclusive, nós chamaríamos de raciocínio dialético. É claro que, em termos bem gerais, esse caráter dialético também definia, em alguma medida, sociedades anteriores, sociedades mais simples. Mas eu diria que a multiplicidade de fenômenos que caracteriza a sociedade contemporânea, essa multiplicidade de fenômenos é tão grande que isso se torna muito mais complexo no mundo atual. Uma boa maneira de entender isso é usando uma metáfora. Eu gosto muito das metáforas porque elas nos ajudam a entender coisas complexas, né? Jesus se utilizou muito de metáforas e acho que elas sempre são muito boas para a gente entender coisas muito complexas, né? Eu gostaria aqui de propor uma metáfora, a metáfora da atmosfera. A atmosfera que a gente conhece, né? Uma metáfora que nos remeteria também à ideia de clima como ambiente. Inclusive, a gente tem ciências hoje que se dedicam especificamente ao estudo do clima, né? Nos telejornais, a gente sempre vê um espaço dedicado a informações a respeito do clima, né? Então, clima como ambiente, né? O clima, em certo sentido, é um ambiente debaixo do qual todos nós nos encontramos. Atmosfera, a palavra atmosfera deriva de atmos, que indica aquele vapor que pode submergir e que, em certo sentido, é impossível de dominar. A gente simplesmente se encontra dentro dele. Nós não conseguimos dominar muito isso, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, de alguma forma, vocês aí, eu aqui, dentro dessa atmosfera, né? Dentro desse conjunto de vapores e temos a nossa vida dentro dele, né? O clima é isso, portanto, que, em certo sentido, tem consequências sobre os modos de vida, né? Então, todos os nossos modos de vida, eles estão, de alguma forma, reféns do clima, né? Reféns da atmosfera. Por outro lado,
os modos de vida também têm consequências sobre o clima. Dependendo do modo de vida que você leva, isso traz repercussão para o clima. A gente sabe disso, né? A metáfora me parece muito boa, porque a gente poderia dizer que, por um lado, aquilo que fazemos individualmente, como, por exemplo, jogar lixo nas encostas, desmatar, poluir o ar, né? Que são sempre ações individuais ou de grupos, tem o poder de afetar o clima, né? Então, eu acho que a metáfora é boa por isso. Por outro lado, o clima também exerce sobre nós, sobre todos nós, uma certa influência, e uma influência de igual forma, né? Então, imagine que você seja aí uma fonte individual de vapor. Eu queria que você imaginasse essa cena. Como se você fosse uma fonte de vapor. Como se você fosse uma chaminé que estivesse liberando nessa atmosfera vapores, seja lá quais forem, né? Você emite vapores que têm a ver com o seu modo de vida particular. O vapor que é emitido por um indivíduo ou por uma empresa, por exemplo, não é o mesmo vapor emitido por outro indivíduo ou por outra empresa. Os vapores de um podem ser resultantes do processo do processamento de celulose, por exemplo, enquanto que os vapores do outro podem derivar da laminação de aço. Então, são vapores diferentes e individuais. Percebe? Mas quando esses vapores se juntam e se tornam vapores coletivos, e se tornam, portanto, átomos, eles viram atmosfera. Eles já estão, enquanto atmosfera, já estão misturados, já se tornaram um, e, além disso, descem sobre os indivíduos de igual modo. Eles subiram individualmente, percebem? Mas eles se misturaram e eles agora fazem parte de uma atmosfera que é igual para todos. Todos que estão debaixo ali daquele clima, né? Daquele ambiente. Além disso, a atmosfera, como esse ajuntamento de vapores, também adquire uma certa autonomia em relação àqueles vapores individuais. A atmosfera já não é mais nem minha, nem do outro. Ela é uma coisa só para todos. Ou seja, essa atmosfera, que agora envolve a todos e todas, não é mais nenhum daqueles vapores individuais, mas ao mesmo tempo é a reunião de todos eles. Por isso que eu acho que essa metáfora é muito boa para a gente entender a sociedade. É por isso que, às vezes, a gente se pega criticando a poluição de uma cidade, por exemplo, sem se dar conta de que essa poluição também foi produzida por nós, mesmo que indiretamente, percebe? Essa metáfora é muito boa porque para a gente entender, né, a complexidade da sociedade contemporânea, como eu disse. Há um sociólogo francês que eu gosto muito, chamado Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, refletindo sobre os novos tempos, ele afirma que esses vapores, eles sobem de todos os cantos da Terra. Sobem dos terrenos, dos territórios, sejam esses territórios reais ou simbólicos, e não raro esses vapores se expressam de forma tribal. Ele estuda muito essa coisa do tribalismo, né? Ele se refere a uma sociedade que se organiza em tribos, né? Mesmo uma sociedade moderna, contemporânea, em certo sentido urbana, né? Mas é uma sociedade que se organiza em tribos, ou seja, usando a metáfora, os vapores sobem das tribos religiosas, das tribos musicais, das tribos culturais, das tribos esportivas, das tribos políticas, etc., etc.
Por outro lado, se a gente aplica essa metáfora à sociedade, a gente logo percebe que não se deveria reduzir o ser humano ao indivíduo. Assim como existe o mais que um no ar, né, na atmosfera, como a gente viu, a sociedade também é mais do que os indivíduos que nela se encontram. Eu acho que essa é a grande questão que nos interessa aqui, né? E a gente poderia falar até de uma mudança climática, né? Que nessa perspectiva da sociedade significaria uma mudança do espírito do tempo, que é uma expressão que os alemães chamam de Zeitgeist, né? Espírito do tempo, que é um certo paradigma, né? Então, uma mudança climática, usando a metáfora, seria uma mudança de tempo, uma mudança de paradigma, uma mudança de sociedade, né? E uma mudança de sociedade como resultado também, né, das ações individuais das pessoas, né? Bem, uma outra coisa muito importante nessa metáfora, quando aplicada à sociedade, é que ela nos ajuda a entender que pensar a sociedade contemporânea e automaticamente a nossa participação nela exige que a gente abandone o individualismo, simplesmente porque ele não faz mais sentido, embora ainda seja uma marca contraditória, eu diria, né, dos nossos tempos, mas não faz mais sentido o individualismo. Então, resumindo, o tecido social é uma composição complexa de múltiplos fios que vão se entrecruzando, criando permanentemente novos cenários, e esses cenários acabam determinando as ações individuais. Então, essa é a questão aqui. O Michel Maffezoli usa uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: nós andamos em marcha cadenciada segundo uma melodia elaborada pelo outro. Ou seja, a gente atende a um chamado, a gente atende a um ritmo, mas esse ritmo não foi definido por mim, né? Foi definido pela coletividade. Então, esse ponto é importante. Eu assim, espero que tenha ficado claro o ponto que eu quero abordar aqui. Eu quero só chamar a atenção para essa complexidade da sociedade e para o fato de que, embora a sociedade seja o resultado da ação de indivíduos, sempre existe um resultado dessas múltiplas ações que cria um estado de coisas, que é isso que nós chamamos de sociedade, que já não está sob o meu domínio e sob o meu comando, e que, ao contrário disso, tem o poder sobre mim em termos de influência. Então, tanto eu influencio a sociedade, tanto eu crio a sociedade como indivíduo, como também sou criado, sou determinado por essa sociedade. Então, uma relação dialética, a lógica dialética é essa lógica em que um termo da relação só existe na interdependência com o outro. Então, indivíduos e coletividade, todos emprestam a sua influência para que, então, isso que a gente conhece como sociedade exista, né? Então, esse é o ponto. Agora, por que eu estou começando por aqui? Porque a gente precisa também definir a questão do racismo nessa perspectiva. Bem, essa caracterização, então, que eu faço da sociedade, ela é fundamental para a gente entender o racismo em toda a sua amplitude. Quando a gente fala de racismo, normalmente as pessoas logo pensam aquele racismo que se caracteriza por uma espécie de preconceito de uma pessoa em relação a outra pessoa. Uma pessoa branca, por exemplo, que ainda acredita que outra pessoa preta é menos pessoa, é menos digna, é menos capaz, é mais violenta, inclusive, é mais corrupta, etc., só porque é preta. Então, isso é um tipo de racismo, né? Ou um brasileiro norte-americano, alemão,
por exemplo, que acredita que um judeu é menos pessoa, é menos gente, é menos capaz, portanto, só porque é judeu. Como a gente viu acontecer, por exemplo, lá no nazismo, né? A questão era exatamente essa. Quer dizer, o judeu era menos gente porque era judeu. Bem, isso pode acontecer com qualquer relação racial preconceituosa, seja entre negros e brancos, seja entre pessoas supostamente civilizadas e índios, né? Entre judeus e não judeus, etc, etc e tal. Né? Então, nesses casos, a gente percebe claramente uma espécie de preconceito de uma pessoa ou algum grupo em relação a outra pessoa ou grupo. Claramente também se percebe que esse preconceito tem a ver com a índole de alguém, tem a ver com o caráter de alguém, com a ação de alguém. Isso é um tipo de racismo? Sim, é um tipo de racismo. Entretanto, há uma outra forma de racismo que extrapola essas relações individuais entre pessoas. Essa forma de racismo se apresenta de modo mais abrangente, mais profundo, mais estrutural, mais sistêmico e, consequentemente, com o poder de penetrar na própria subjetividade das pessoas, né? Com o poder de determinar, inclusive, a construção da identidade dessas pessoas ou da identidade de um grupo, de uma sociedade, etc. O racismo, nesse sentido, nesse segundo sentido, né, não se limita ao preconceito individual de pessoa a pessoa, como eu disse, portanto, não tem apenas a ver com a índole, com o caráter das pessoas. Também tem a ver com isso. Por isso, eu acho que o racismo não pode ser interpretado apenas como algo que atinge as pessoas individualmente. O racismo ele é mais complexo. E ele é mais complexo porque ele resulta de nós estarmos, como sujeitos, inseridos em sociedades também complexas, como eu disse anteriormente. Percebe? Você não pode entender o racismo se você não entender como as sociedades acontecem. Como eu já disse também, nós já vivemos momentos na história em que as sociedades eram mais simples, eram mais facilmente mapeáveis, digamos. Os problemas dessas sociedades eram mais fáceis de serem identificados. Agora, pessoal, isso tudo mudou. E essa complexidade, ela determina também as várias expressões dessa nova sociedade, né? Como o próprio racismo. O racismo enquanto uma expressão dessa nova sociedade. Nesse sentido, o racismo também deveria ser visto como um sistema de poder. Né? E isso não tem a ver necessariamente com um projeto consciente. Também, às vezes tem, mas não necessariamente. Um projeto consciente a partir do qual pessoas arquitetam isso como numa conspiração, por exemplo. É claro que isso acontece, mas não necessariamente é assim que o racismo estrutural se coloca. Mas quando se trata de fenômenos sociais, é sempre preciso entender que a sociedade se move de forma autônoma, como eu tentei mostrar lá na nossa metáfora da atmosfera. Nós não temos o controle sobre os rumos que a sociedade toma, exatamente porque não depende mais de mim, mas depende da sociedade em geral, né? Como a gente viu no início. Então, o racismo é um problema que deve ser interpretado também como um projeto de poder, como uma estrutura social, ou seja, deve ser interpretado a partir do modo como a sociedade vai se estruturando. Né? Pensa sempre na metáfora inicial lá que eu propus, da atmosfera. Você emite vapores? Você decide que vapores você vai emitir? Sim. Mas uma vez que esses vapores estão no ar e se encontram com outros vapores, o resultado final já não está mais na tua mão. É assim que a sociedade
sobretudo as sociedades complexas, acontecem, né? Quando eu penso, então, nessa força social, estrutural, que ultrapassa a vontade individual das pessoas, eu também penso numa outra imagem muito interessante, que é uma experiência, né, que é a experiência do metrô. O metrô como uma metáfora também, né? O metrô de São Paulo, por exemplo, num horário de pico, ele é uma experiência interessantíssima, né? Não existe metrô só em São Paulo, mas o metrô de São Paulo é uma experiência interessantíssima. Não sei quantos aqui já tiveram chance de experimentá-lo, né? E por que é uma experiência interessante o metrô? As pessoas no metrô, num horário de pico, não sei se você já percebeu, mas se você já teve essa experiência também, de estar no metrô, já que na nossa sociedade nós não temos metrôs, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de estar no metrô, sobretudo no metrô de São Paulo, no horário de pico. Se você já esteve lá, você sabe do que eu vou falar. As pessoas no metrô, no horário de pico, não andam por si sós. Elas andam em bloco. E andam de tal maneira que, se alguém, uma vez dentro desse bloco, dentro dessa massa humana, resolve voltar, é quase impossível voltar. Às vezes é impossível mesmo. Dentro desse bloco, se você simplesmente fechasse os seus olhos, mesmo assim você chegaria na plataforma de embarque. Você conhece aquela música lá do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu acho que essa música do Zeca Pagodinho foi feita no metrô de São Paulo. Estou chutando, claro, estou brincando. Então, uma vez dentro do bloco, você se move ao sabor do bloco, você inevitavelmente vai para onde o bloco vai. Bem, eu acho que essa ilustração ela é boa para a gente pensar os movimentos sociais e, consequentemente, os problemas que vão se tornando problemas sociais, como, por exemplo, o racismo. Assim como a experiência do metrô na experiência do metrô é possível perceber que, apesar do fato de que são as pessoas individuais que formam a multidão, na verdade, a multidão é autônoma. Ela não depende da vontade individual de alguém. A multidão do metrô não é simpática, inclusive, àquelas pessoas que se arrependem e querem voltar na direção contrária. Isso já aconteceu comigo. Tentar voltar na direção contrária é uma tentativa sem sucesso. A multidão não permite, né, pensamentos destoantes, como se a gente pudesse dizer assim. A multidão é autônoma. É nesse sentido que a gente deve aqui interpretar o racismo, pessoal. Não como apenas um movimento de indivíduos isolados, embora isso também seja verdade, como eu disse. Mas muito mais do que isso, o racismo é um problema estrutural. É um mal resultante de movimentos da sociedade que vão se tornando autônomos em relação às pessoas e, portanto, precisam ser atacados nessa esfera, na esfera estrutural. Problemas como o racismo precisam ser combatidos com conscientização de todos os indivíduos, mas, mais do que isso, precisam ser combatidos com armas mais pesadas, mais adequadas. Por exemplo, deveriam ser combatidas com políticas públicas, com mudanças na forma como se lida com a economia, por exemplo, na forma como se lida com a política, com a educação, com a miséria humana, com políticas trabalhistas, etc. Por quê? Porque é um mal estrutural. Percebe como que vai longe a ideia do racismo? Então, quando a gente fala de racismo, a gente deve ter em mente uma estrutura que contribui sistematicamente para a exclusão de pessoas, né, por conta
da sua cor, por conta da sua cor ou da sua raça. Então, é essa perspectiva que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o racismo. Bem, então eu já analisei muito rapidamente isso que eu chamo aqui de sociedades complexas, mostrei essa relação entre o individual e o estrutural, coloquei o racismo dentro desse pano de fundo, e agora a gente precisa fazer uma pergunta. Há racismo no cristianismo? Bem, o racismo extrapola a dimensão religiosa, né? Ele também se consolida, se produz e se afirma, isso eu estou afirmando, até mesmo dentro do cristianismo, por mais absurdo que isso possa parecer. E agora tenham em mente que eu não estou me referindo apenas ao racismo individual, mas também ao racismo estrutural. É aqui que eu quero que você pense, percebe? Eu não estou aqui mais pensando racismo como o senso comum pensa. Estou chamando você a uma responsabilidade aqui agora, porque vocês todos são inteligentes, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou falando para pessoas inteligentes, essa é sempre a sensação que eu tive quando estou diante da igreja em Vitória. Aliás, foi assim que começou a nossa relação, né? Eu dando aula para pessoas universitárias, inteligentes, e mesmo quem não é universitário, mas é experiente na caminhada com Cristo, né? Então, a gente não pode se dar ao luxo mais de pensar as coisas, as sociedades e os problemas da sociedade como o senso comum pensa, né? Então, por isso que eu estou chamando a sua atenção para a gente pensar o racismo nas suas múltiplas facetas, né? Então, esse racismo individual você já conhece. E talvez você possa até dizer aqui, eu não sou racista. Eu não trato pessoas com preconceito. Né? Talvez você possa até dizer, eu sou preto, como é que eu poderia tratar o racismo, ser racista, né? Como é que eu poderia reafirmar esse racismo se eu também sou preto? Isso parece um bom argumento, mas não é. Porque normalmente quem fala isso não entende o racismo do ponto de vista estrutural, só entende o racismo do ponto de vista individual. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Nós não podemos deixar de notar que a religião, qualquer que seja ela, também é um resultado do modo como a sociedade se estrutura. A religião é um dado da sociedade. Não pense a religião e o próprio cristianismo como uma coisa solta em relação à sociedade. Nós somos resultado da sociedade. Ultimamente eu tenho ficado com a intensidade como nós, igreja, nos parecemos com a sociedade em todos os sentidos, em todos os aspectos. A gente fala que nós não somos desse mundo, e aí normalmente nós tentamos evitar aquilo que é óbvio, né? No roubo, no mato, no adultério, né? São coisas muito óbvias. É claro que os filhos de Deus não fazem isso, ou pelo menos não deveriam fazer. Mas a gente não se atenta para um sem número de outras questões que são mais complexas, que são mais estruturais, em relação às quais nós estamos também nos conformando, mas não percebemos. E acabamos, então, reproduzindo os próprios males da sociedade. Então, se o racismo é um mal da sociedade, em grande medida o cristianismo também reproduz isso, né? E, num certo sentido, porque a igreja, a religião, o cristianismo é resultado do modo como a sociedade se estrutura, né? As religiões, embora sempre tenham a opção de serem diferentes, é claro, graças a Deus que a gente sempre tem essa opção, mas as religiões refletem as estruturas sociais. Nesse sentido, as religiões podem sim reproduzir a mesma opressão celebrada nos contextos sociais. A mesma injustiça e pode, inclusive, até legitimar a violação de direitos humanos. Quantos aqui já não ouviram dizer que direitos humanos é direito de bandido? Quem usa essa expressão nunca leu a Declaração dos Direitos Humanos, não entende qual é o lugar dessa discussão no contexto da sociedade,
não entende o que é humano, não entende o que é direito, e automaticamente não entende o que é evangelho. Né? O Joanício falou aí que se recorda, né, que eu estou atuando ali, atuei em Alvorada desde a década de 80, né, evangelizando, e ele tem razão, eu me converti na década de 80 e subi aqueles morros de Alvorada todos evangelizando, tem muita gente lá até hoje, resultante desse trabalho, e, e é um trabalho que eu faço sempre fiz com muita alegria, né? E faço isso como igreja, né? Sempre fiz isso na perspectiva do Evangelho. E essa era a visão nossa na década de 80, e junto com isso nós tínhamos uma visão em relação aos pecadores, sobretudo aos grandes pecadores, se é que a gente poderia usar essa expressão, né? A gente sabe que não tem o grande pecador e o pequeno, mas o próprio Paulo falou um pouquinho sobre essa quantidade de males que alguém pode fazer, né? Ele falou, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu me lembro que nessa época, para nós, lá da década de 80, e talvez você viveu essa época também, bandido bom não era bandido morto. Bandido bom era bandido convertido. Hoje, bandido bom é bandido morto, né? E aí toda essa discussão de direitos humanos cai por terra. Quer dizer, eu diria que a igreja lá na década de 80, ela conseguia, mesmo que inconscientemente, entender muito mais a noção de direitos humanos do que hoje, essa igreja de hoje, né? Mas a gente não faz essa reflexão. Então, nesse sentido, eu diria que as igrejas, as religiões podem sim representar essa mesma opressão que é, como eu disse, celebrada lá na sociedade, né? Lá e cá, né? Que nós somos sociedade também. Bem, as pessoas têm uma visão muito romântica nesse sentido em relação ao cristianismo, que, na minha opinião, só ajuda a minimizar a nossa responsabilidade de constantemente ter que interpretar ou reinterpretar o que nós dizemos ser o caminho de Cristo, o que nós dizemos ser a igreja, o que nós dizemos ser o pecado, o que nós dizemos ser a Bíblia. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos e irmãs, é que não basta se converter e achar que a partir daí é possível colocar a vida no piloto automático da interpretação bíblica, no piloto automático da prática cristã, no piloto automático da observância da vontade de Deus. Não. Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu a igreja, Deus nos deu o caminho do evangelho, mas cabe a mim e a você interpretarmos isso tudo. Cabe a nós, inclusive, denunciarmos estruturas de opressão, não só no contexto da igreja, mas também no contexto da sociedade. E como eu sei disso? Eu sei disso porque a própria Bíblia me ensina a agir dessa forma. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, da oração do salmista, que nos mostra que nem sempre aqueles caminhos que nós achamos serem os mais corretos, de fato, são os mais corretos. Davi ora, por exemplo, dizendo, sonda-me, ó Deus. Ou seja, eu costumo dizer, aprofunda o teu bisturi em mim, desce as camadas mais profundas e internas do meu ser e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta, vê se em minha conduta algo te ofende. E se o Senhor encontrar algo que te ofenda, dirija-me pelo caminho correto. Ora, quem faria uma oração dessa se não estivesse com dúvidas sobre como interpretar o caminho correto? Ou então a gente pode pensar na declaração de Isaías, né, a respeito de Deus, que diz, olha,
É como se Deus estivesse falando, né? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus, né? São mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55. A minha pergunta é a seguinte: depois de ler esse texto, esses textos, né, que eu citei aqui, como a gente ainda pode acreditar que todas as formas de cristianismo são verdadeiras? Como você pode acreditar ainda que o fato de alguém usar a Bíblia, falar bem dos cristãos, tirar fotos com a Bíblia na mão, como o presidente Donald Trump fez recentemente, né? Uma foto para todo mundo ver com a Bíblia na mão. Quer dizer, como é que você pode pensar que isso automaticamente credencia o discurso dessa pessoa, dessa instituição? Se você achar que isso é possível, que isso credenciaria, você nunca leu as cartas do Apocalipse, né? A carta às 7 igrejas. Né? Carta às igrejas, não é carta ao mundo pagão, carta às igrejas. Entende? Então, como é que você pode achar que todas as formas de interpretação da Bíblia são legítimas? Percebe? Deus nos deu a Bíblia, mas ele não nos enviou um manual dizendo como interpretá-la. Isso cabe a mim, cabe a você, e nós devemos fazer isso com muita responsabilidade, diante de cada novo fato histórico, diante de cada abuso humano, como, por exemplo, o racismo. Deus não nos infantiliza, meus irmãos, meus queridos e minhas queridas. Deus te deu todos os recursos para saber quando uma determinada forma de cristianismo vai se tornando desumanizadora. Nós temos, inclusive, muitos bons exemplos na história que nos ajudam, certamente, a não colocar a vida no piloto automático, né? Inclusive no piloto automático da religião. Nós temos exemplos, bons exemplos de pessoas que lutaram contra o racismo, inclusive um racismo chancelado, preste atenção, um racismo chancelado por segmentos do cristianismo. Martin Luther King lutou pelos direitos civis dos afro-americanos. Né? Você sabe disso. Nós temos bons exemplos, como os exemplos de Gandhi na Índia, Desmond Tutu e Nelson Mandela na África do Sul. Ambos denunciaram o apartheid e a discriminação racial. Temos exemplos lá no século XVIII, né, que é considerado o patrono da minha denominação, John Wesley. John Wesley lutou contra o tráfico de negros na Inglaterra no século XVIII. Brasileiros como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, lá no século XIX, aqui no Brasil. Inclusive mulheres, viu, mulheres? Mulheres brasileiras, como a Dandara dos Palmares, a Anastácia, a nega Anastácia, a Adelina Charuteira, que tinha esse nome porque o pai dela fabricava charutos e ela vendia esses charutos para financiar uma espécie de supervisão das estruturas sociais para saber de planos de conspiração, por exemplo, e contra os negros, e ela trabalhou muito nesse sentido. Veja bem, ser cristão é muito, mas muito mais do que receber a salvação, ver a sua vida prosperar e descansar tranquilamente louvando ao Senhor pelas benesses dele. Ser cristão é também se revoltar, no melhor sentido da palavra, protestar, né? Daí vem o protestante, é denunciar e protestar diante dos abusos que se colocam na sociedade e que, às vezes, passam a ser também legitimados por uma suposta piedade bíblica e cristã. Eu fico revolvido diante de uma cena como aquela acontecida com o George Floyd, né? Um afro-americano que morreu no dia 25 de maio de 2020, depois que um policial lá de Minneapolis, um cara chamado Derek Chauvin, né, se não me engano, se ajoelhou
no pescoço desse George Floyd por pelo menos 7 minutos enquanto ele estava lá deitado de bruços na estrada. Bem, como em pleno século XXI a gente ainda precisa conviver com isso? Mas você talvez me pergunte, por que se importar se tantos outros são violados em seus direitos e não ganham a cena, não ganham os jornais? Né? Eu diria que, na verdade, essa comoção em escala internacional, que a gente viu uma comoção em escala internacional, né? Uma comoção que repercutiu no mundo inteiro. Essa comoção ela está sendo apenas, na verdade, a gota d'água que encheu mais uma vez o cálice da infâmia, o cálice da vergonha e o cálice da degradação humana. Né? Bem, eu queria então agora avançar um pouco mais, pensando um outro tema, que eu acho que esse tema é um tema que a gente tem que pensar, repensar. Não vamos terminar essa conversa aqui, e quando eu digo não vamos terminar essa conversa aqui, não é porque eu vou dar outra palestra, é porque eu acho que você tem que levar esse tema para casa e pensar. Ler a Bíblia e repensar. Né? Bem, a gente aqui já viu que a lógica do sistema econômico, por exemplo, funciona e produz os seus resultados independentemente da vontade individual das pessoas, dos agentes. Isso que a gente chama de sistema econômico, ele tem uma espécie de autorregulação. Né? Não é lá a mão invisível do mercado do Adam Smith, mas existe uma certa autorregulação. Né? O sistema econômico ele funciona de modo autônomo. Ou seja, os seus resultados não dependem da intenção dos indivíduos. Como eu disse, há uma auto-organização. Por quê? Porque nós estamos falando de uma estrutura, de um sistema complexo. Bem, eu acredito que o racismo é pecado. Eu parto aqui desse pressuposto. Talvez você possa concordar comigo. Racismo, para mim, é pecado. Se a gente viu que o racismo deve ser compreendido não apenas como preconceito de uma pessoa para com outra pessoa, mas de forma estrutural, e nós concluímos que o racismo é pecado, então a gente precisa ver o pecado também como um mal estrutural. Esse é o ponto, pessoal. Ou seja, o pecado possui a sua dimensão individual, a gente não nega isso. Quando a gente fala, por exemplo, de uma ruptura da amizade com Deus ou com o outro, a gente está falando aqui da obra de uma vontade pessoal e livre. Ou seja, o pecado é um ato voluntário que tem origem na liberdade humana. A gente não está negando isso. Mas nós também não podemos deixar de perceber que existem estruturas de pecado na nossa sociedade. Aí é que mora o perigo. Qualquer estrutura que seja injusta e oprima as pessoas é uma estrutura pecaminosa, resultante, em grande medida, das ações individuais, mas, num certo sentido, também autônomas em relação às ações individuais. O Evangelho nos ajuda a perceber, na minha opinião, que há leis e estruturas que trazem as marcas do pecado e também prolongam a sua influência opressora na sociedade. O Evangelho nos ajuda a entender isso. Ou seja, há também um pecado social. E ele repercute, ele reverbera socialmente. Vamos nos lembrar aqui da nossa metáfora inicial, não vamos perder de vista, né? A metáfora da atmosfera e dos vapores de água. Ações pecaminosas individuais também reverberam socialmente. São disseminadas no ar, tal como os vapores, né? E se somam a outros vapores, a outras ações pecaminosas, e assim vão criando uma atmosfera que pesa sobre todos, na forma de injustiça, de opressão, etc. e etc. Falar que o pecado repercute socialmente
significa dizer que há uma espécie de comunhão no pecado. Comunhão no pecado. Mas esse pecado não pode ser combatido apenas individualmente. E aí é preciso ressaltar aqui uma tendência cristã, sobretudo protestante e brasileira, de pensar o pecado de modo apenas pessoal e individualista. A religião protestante, por razões históricas aqui que não cabe no tempo que a gente tem, mas o protestantismo ele é individualista, na raiz. Ele é individualista na raiz, como eu disse, existem razões históricas para a gente acreditar nisso, que aqui não cabe, né? Isso é um problema. Assim como o racismo não pode ser analisado apenas do ponto de vista do preconceito pontual, sob o risco, inclusive, de se tornar reducionista, o pecado estrutural, isso que nós estamos chamando de pecado estrutural aqui, também não pode ser reduzido aos pecados individuais das pessoas. Nesse sentido, nós teríamos que nos perguntar como o pecado se manifesta na sociedade sob a forma de estruturas de poder. Como o pecado se manifesta na sociedade sob a forma de estruturas econômicas, políticas, etc. e tal. Se a gente conseguir responder essas perguntas, cabe a nós também uma atitude de denúncia que eu quero chamar a sua atenção no finalzinho, daqui a pouquinho. Bem, veja bem, tendo feito esse longo percurso aqui, a gente tem aqui alguns poucos minutos ainda, eu quero rapidamente concluir fazendo algumas perguntas. Esses dias eu preguei na minha igreja e eu fiz essas duas perguntas, né, abordando de uma forma um pouco diferente, mas eu fiz essas duas perguntas exatamente na semana em que aconteceu aquela situação com George Floyd. Eu preguei para a comunidade e falei um pouquinho também sobre racismo, né, numa outra perspectiva, diferente dessa que a gente está trabalhando aqui hoje, mas eu me lembro que eu fiz essas duas perguntas e eu gostaria de terminar com essas duas perguntas. Se a gente está falando de racismo, a gente também está falando de cor, né? Problemas de cor. E eu queria fazer aqui uma pergunta que é a seguinte: qual é a cor do mal? Qual é a cor das trevas? Há uma série de símbolos que já foram usados no contexto do cristianismo e ainda são, que mostram um pouco desse preconceito que começa nas relações individuais, como eu disse, mas vai se consolidando em estruturas desumanas, que passam, inclusive, a ditar de relações pessoais as oportunidades que são dadas, por exemplo, a jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Percebe? Preconceito que começa nas relações individuais, mas que vai se consolidando em estruturas e ditam relações pessoais, humanas, até oportunidades trabalhistas para jovens negros. E muitos desses símbolos também estão presentes na religião e fazem parte, inclusive, da formação de crianças. Por exemplo, quem aqui já não teve contato ou conheceu formas de educação e de evangelização infantil que se ampararam nas cores para, por exemplo, ensinar o plano da salvação às crianças? Eu estou falando aqui de coisas, inclusive, que já aconteceram na minha própria denominação. Eu já vi muita professora de escola dominical se utilizar das cores para falar sobre o plano de salvação. E, em certo sentido, não tem nenhum problema em se utilizar as cores de forma pedagógica. O problema é como a gente faz isso, né? Eu estou me referindo aqui, por exemplo, à associação da cor branca à santidade. Estou falando, inclusive, de um modelo pedagógico infantil. A associação da cor branca à santidade, a cor vermelha ao sacrifício de Jesus e a cor preta ao mal, às trevas.
Então, inicialmente, essa literatura que eu estou usando aqui como exemplo, mostrava um coração, por exemplo, preto, né? Estou falando como isso era feito na escola dominical. Um coração preto indicando que o nosso coração foi contaminado pelo pecado, pelas trevas do pecado, ou seja, a figura de um coração preto simbolizava a condição da queda. Então, a partir daí apresentava-se Jesus como aquele que foi enviado para nos livrar dessa condição pecaminosa, que verteu o seu sangue, etc. e tal. E qual era a cor associada aí? O vermelho, por causa do sangue. Finalmente, o sacrifício de Jesus, que nos livra do pecado, também tem o poder de restabelecer a nossa comunhão com Ele, se, evidentemente, nós aceitarmos esse sacrifício. Quando isso acontece, nós nos tornamos novas criaturas, e a cor que simbolizava isso, geralmente, era a cor branca. Bem, qual é o problema aqui? A gente teria que se perguntar pelas implicações dessa simbologia na formação de uma criança, e também teríamos que nos perguntar sobre os desdobramentos disso na nossa sociedade em termos de estrutura, pessoal. Olha lá o início da nossa conversa, em termos de estrutura. Você poderia dizer, poxa, pastor Ábido, mas são só cores. Bem, seguindo aqui a nossa reflexão sobre a estrutura social, nós teríamos que nos perguntar sobre os efeitos disso, que, como a gente disse anteriormente, não podemos controlar totalmente. A complexidade da sociedade é tão grande que é possível até que estruturas sociais injustas sejam construídas com base em ações individuais que tiveram boas intenções. Percebe? Não há uma relação de causa e efeito absoluta, pelo menos, entre as ações dos indivíduos e as estruturas sociais. Eu estou dizendo é que estruturas sociais injustas podem ser, inclusive, construídas a partir de um conjunto de vapores individuais, de ações individuais, que tiveram na origem uma boa intenção. Entende? Mas foram interpretadas equivocadamente por outros. Quer dizer, essas boas intenções, essas ações individuais foram equivocadamente interpretadas por outros. E nós não temos o controle sobre a interpretação do outro. Aqui mora o perigo. Eu, como pregador, você também que está aqui, como evangelizador, eu, por exemplo, sou uma pessoa que procuro cuidar bastante o que eu vou falar. Eu sou muito cuidadoso com a minha comunidade, com o que eu vou falar. Mas mesmo com todos os cuidados, eu não controlo a interpretação da minha comunidade. E quantas vezes eu já fui mal compreendido por pessoas, né? Em alguns momentos essas pessoas me compreenderam mal porque não entenderam o que eu falei. Em outros momentos eu me expressei mal mesmo. Então eu justificava naquele momento aquela interpretação equivocada. Mas a verdade é que nós não temos o controle sobre isso. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a cor das trevas? Bem, voltando às cores, então, a gente poderia fazer essa pergunta. Qual a cor das trevas? Alguns apressadamente diriam a cor das trevas é o preto. E aí a gente começa a usar as metáforas com base na escuridão, enquanto ausência de luz, e acaba transportando isso para o nível dos valores cristãos. Mas essa associação, meus amados irmãos, ela é equivocada. E por que ela é equivocada? Porque as trevas, em sentido bíblico, é uma metáfora do mal, é uma metáfora do pecado, não tem nada a ver com cores. As trevas do evangelho não são pretas. Entende? É uma metáfora do mal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está entendendo aonde eu quero chegar? As trevas bíblicas não são pretas. Percebe? A gente teria que se perguntar qual a cor das trevas segundo o Evangelho. Essa pergunta é uma pergunta legítima. Qual a cor das trevas segundo o Evangelho? É preta? Eu quero sugerir a você, se você tiver com a Bíblia aberta aí, que você abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 11, para você responder essa pergunta que eu estou fazendo aqui. Essa pergunta final, ou quase final.
qual é a cor das trevas segundo o Evangelho de Jesus Cristo? 1 João 2, capítulo 2, verso 11, responde essa pergunta. Qual a cor das trevas? Lá está escrito mais ou menos o seguinte: aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai. Por quê? Porque as trevas cegaram os seus olhos. 1 João 2, 11. Vou repetir. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Onde é que está o preto aqui? Não tem nada de preto aqui. Então, qual é a cor das trevas, irmão ábido? Bom, eu fiz essa pergunta para minha filha para testar uma vez. Não foi... Deve ter um mês, 2 meses, mais ou menos. Eu estava meditando nesse tema, meditando nesse texto, e eu perguntei para minha filha. Minha filha tem 17 anos. Falei, minha filha, qual é a cor das trevas? Ela apressadamente disse, é preto, pai. Eu falei, tá, então leia aqui 1 João capítulo 2, verso 11, e não se apresse em responder. Olhe esse versículo e me responda qual é a cor das trevas segundo esse versículo. Ela leu, releu, ficou assim, pai, estou com medo de errar. Eu falei, não, minha filha, não tem medo de errar, vai lá. Mas não seja apressada. Leia o texto e me responda qual é a cor das trevas, segundo esse texto. Ela olhou, leu, releu, falou, pai, olha, não sei não, pai, acho que eu vou errar, mas eu acho que, segundo esse texto, a cor das trevas é a cor daquele que odeia o seu irmão. Eu falei, filha, perfeito, é isso. A cor das trevas, segundo 1 João capítulo 2, verso 11, é a cor daquele que odeia o seu irmão. É a cor daquele que discrimina pessoas por conta de cor. É aquele que discrimina pessoas por conta de raça, por conta de posição social, por conta de religião ou partido político. Não é preto. Pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser qualquer cor. É a cor daquele que odeia o seu irmão. Essa é a cor das trevas. E, para terminar, eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é a cor do pecado? Qual é a cor do pecado? Irmão ábido, qual é a cor do pecado? Bem, a semelhança da professora de escola dominical, alguns diriam que a cor do pecado é o preto. Bem, para responder essa pergunta, a gente poderia dar uma visitada, inclusive, na história. Agora, não necessariamente no texto bíblico, mas também na história. Qual é a cor do pecado? Eu estou fazendo essa pergunta para você aqui agora. Tá? Tá me ouvindo? A gente terminar com isso. Eu estou, então, querendo conduzir você a fazer uma leitura da história, para a gente responder essa pergunta. Qual é a cor do pecado? Essa pergunta, para mim, é extremamente importante. Né? Bem, para responder, então, essa pergunta, eu quero te fazer um conjunto de outras perguntas. Por exemplo, qual é a cor do pecado lá no século XIX, quando a Ku Klux Klan, ou somente clã, como era conhecida, que é uma organização que nasce no Tennessee após a Guerra de Secessão. Qual a cor do pecado quando a Ku Klux Klan, ou quando a Klan, perseguia e matava negros no sul dos Estados Unidos? Qual era a cor do pecado lá? Os militantes da Klan, eles adotavam capuzes brancos e roupões fantasmagóricos, né? Tanto para esconder a identidade deles, quanto também para intimidar as vítimas. E o ideal deles era matar negros, e eram todos brancos. Então a pergunta que eu te faço é, qual era a cor do pecado lá no século XIX, quando a Klan fazia isso? Não era branca? Qual era a cor do pecado quando Martin Luther King lutou pelos direitos civis dos negros americanos, que não tinham direito nem mesmo de votar, nem mesmo de escolher aqueles que os governariam? Qual era a cor do pecado lá?
não era branca? Qual era a cor do pecado no contexto histórico de compreensões que admitiam uma hierarquia racial, cujo topo deveria ser ocupado por uma raça supostamente pura, que seriam os germânicos, lá no contexto da Alemanha nazista? Qual era a cor do pecado lá? Não era branca também? Não era ariana? Se você falar de raça. Qual era a cor do pecado quando cristãos europeus vindos para o Brasil se especializaram em matar índios para ocupar as suas terras? E quanto aos europeus que escravizavam negros e os usavam nas suas lavouras, qual era a cor do pecado? E agora eu vou virar a bazuca para o meu lado. Preste atenção. Não quero ofender ninguém. Por isso que eu vou virar a bazuca para o meu lado. Qual era a cor do pecado lá no século XIX, nos Estados Unidos, quando os metodistas do Sul passaram a escravizar negros, contrariando completamente a visão do patrono do metodismo, John Wesley, que lutou exatamente para combater esse mal, o que me deixa assim estarrecido, como que menos de 100 anos depois de um trabalho maravilhoso feito pelo John Wesley, inclusive para a erradicação da escravidão, como que menos de 100 anos depois, o metodismo do sul dos Estados Unidos se tornou escravagista. Qual era a cor do pecado lá? Não era branca também? Então, a professora de escola dominical deveria problematizar essas questões com as crianças. Percebe aonde eu quero chegar? E a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre a cor do pecado. Pessoal, a cor do pecado sempre será a cor que simbolicamente representar projetos de poder e dominação, projetos de poder e dominação que se amparam, inclusive, na ideia de que existem pessoas que são melhores do que outras e por isso devem ser priorizadas, simplesmente por sua conta bancária, por sua raça, por sua ideologia política, por sua religião, por sua compreensão particular do evangelho. Essa é a cor do pecado. É a cor que simbolicamente representar quaisquer desses projetos. Bem, concluindo, meus irmãos, obrigado demais pela paciência de vocês. Então, só para concluir, você poderia dizer, mas isso não é comigo. Eu não sou racista, porque para mim todos são iguais e eu nunca discriminei ninguém por questão de raça, cor ou condição social. Nem a minha igreja nunca fez isso. Mas aí eu te pergunto, e quando isso acontece do teu lado, o que você faz? Você se cala? Isso também é uma forma de racismo. E quando isso se manifesta em estruturas injustas, o que você faz? Inclusive como igreja, você fica apenas cantando e dançando de olhos fechados enquanto tem gente morrendo de fome por todos os lados? Uma música do nosso querido João Alexandre, cantada por ele, né? Se a igreja consegue identificar essas estruturas de poder, e eu acho que ela teria que se esforçar para isso, se a igreja consegue, inclusive, identificar estruturas de poder no seu próprio interior, porque existem, eu posso olhar para a minha denominação e perceber aqui e ali estruturas de poder que foram construídas. Se a igreja consegue identificar e fazer essa autoavaliação, então também cabe a ela o dever da denúncia. Uma atitude profética no melhor sentido da palavra. No sentido, inclusive, dos profetas do Antigo Testamento. O racismo é um bom exemplo da necessidade que todos temos de assumir a atitude judaica com relação à história. Muito bem representada, inclusive pela palavra Zacor. Zacor é uma palavra hebraica que é traduzida pela expressão muito recorrente no Antigo Testamento, lembra-te. Como, por exemplo, no 4º mandamento de Moisés. Lembra-te. O que significa Zacor?
no sentido judaico, né? O que significa esse lembra-te? Na cultura judaica, significa registrar o passado, preste atenção, registrar o passado a todo custo, o melhor que se puder, para o conhecimento das futuras gerações. Então nós temos uma dívida histórica que é exatamente olhar para trás, é ler a história do nosso país e ver o rastro de sangue que está pintado nessa história e manter essa memória, Zacor, e dizer para os nossos filhos, dizer para os nossos amados irmãos, para a nossa igreja, lembra-te disso, lembra-te daquilo, lembra-te dos irmãos que morreram no passado, lembra-te dos cidadãos, independente se eram da tua religião ou não, mas que foram escravizados no passado, lembra-te da população negra que, historicamente, não tem sido privilegiada na educação, lembra-te de todas as situações que mostraram esses projetos de poder, que se materializaram em projetos de poder. Lembra-te, registre isso para o conhecimento das gerações futuras. Ou seja, seja um profeta, ao melhor estilo dos profetas do Antigo Testamento, que eram, diga-se de passagem, grandes conhecedores da história. Se tem na Bíblia grandes conhecedores da história do seu povo, eram os profetas do Antigo Testamento. E era exatamente por isso que eles podiam projetar consequências para o futuro. Não pensa no profeta do Antigo Testamento apenas como um instrumento inerte que é possuído pelo Espírito de Deus para falar. Eles eram conhecedores da sua história. E isso é significativo se a gente ainda quer profetizar. E profetizar aqui não significa nos cultos de final de ano dizer muitos vão morrer, muitos vão perder o emprego, né? Esse tipo de profecia, né, que alguns chamam de profetada, não é esse tipo de profecia que a igreja precisa, embora ela também possa ter esse tipo de profecia, mas a profecia urgente é essa, feita por pessoas que conheçam profundamente a sua história e que registram o melhor possível a todo custo para que futuras gerações tenham conhecimento disso e não caiam nos mesmos erros. Eu costumo dizer que grandes erros que a igreja brasileira tem cometido neste momento da nossa história derivam do fato de desconhecerem a história do protestantismo, a história da igreja, inclusive da igreja na América Latina. A gente não conhece a nossa história, exatamente por isso que a gente repete os mesmos erros e os mesmos delitos, né? Então, lembra-te, coloque o dedo na ferida, vai lá e faça o seu trabalho o melhor que você puder, né? Porque aí você vai estar realmente combatendo todos os males, não só o pecado individual, que é uma realidade também, mas muito mais do que isso, o pecado estrutural. Pessoal, obrigado. Eu encerro aqui e passo a palavra para o nosso querido irmão Rogério.